Olá, minha caríssima leitora ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte, sejam mais uma vez bem-vindos ao Encontro Literário, seu podcast teoricamente quinzenal sobre literatura. E para comemorar o episódio de número 10, nós gravamos 10. Eu achei que a gente ia fazer 2, mas tudo bem. Passou do... surpreendeu. Cara, fizemos 10, cara. 10 é uma marca interessante. Bom, eu, o Fabrício, Oi. o Samir. Olá. Nós vamos aqui inaugurar o que a gente está chamando de Clube Literário. Mentira, Clube do Livro do Encontro Literário. É tão novo que eu não sei o nome direito ainda. Mas a ideia é muito simples. Basicamente, a gente vai escolher um livro, que obviamente os três leram. E a gente vai debater sobre, né? Sem muita regra, sem muito, como eu falei, acho que no primeiro episódio, sem ser muito acadêmico, sem ser muito chato. É só bater um papo sobre o livro, né? E nada melhor para começar esse spin-off do Encontro Literário, né? Que escolher um livro publicado em 1949, mas que é mais atual do que a gente podia pensar, né? Que é o 1984 do George Orwell. Né? Eu já vou falar mais um pouco, daqui a pouco eu falo mais sobre essa ideia do Clube do Livro, mas antes eu queria dar os tradicionais lembretes de começo de episódio. Os detalhes dos outros episódios estão sempre lá em encontroliterário.com. Tem link pro Twitter, pro Instagram, e agora a gente tem página no Facebook, a gente está expandindo a nossa rede de contatos, né? Então o link tá lá também. Em breve teremos um grupo no Telegram. Não teremos não. A gente vai ter um grupo no Telegram, a gente vai ter um usuário de CQ, uma comunidade no Orkut e uma subpágina no Reddit. Né? A gente tá tentando, né, diversificar um pouco a nossa audiência. Mas é isso, tem bastante coisa legal lá no site também. Dá uma passadinha lá e dá aquela prestigiada no Encontro Literário. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, Relis, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade e toda a juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Pois é, senhores. Época de eleição dos Estados Unidos. Essa eleição que durou 12 anos, mais ou menos, né? E a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, dia 9 de novembro. A eleição que foi na terça-feira passada, se eu não me engano, acabou no sábado, né? O nosso querido Donald Trump perdeu. Ele disse que não. Só a ele, questão não. dele, só ele disse que não. Hoje eu até vi que a Fox News, que sempre defendeu ele, também parou de defender. Então, assim, acho que ele perdeu mesmo. E é engraçado que a gente escolheu esse livro de verdade, sem nenhuma relação com a eleição ou com os Estados Unidos, mas se a gente pensar o mundo do Donald Trump, ou Donald Trump, o que ele representa, acho que é quase tão distópico quanto o livro, né? Então acho que a gente vai conseguir traçar uns paralelos interessantes com a atualidade, pensando em tudo isso que aconteceu nesses últimos dias. Mas antes de entrar em qualquer discussão, em qualquer viajada, né? Então, aqueles dados técnicos do livro, para quem não conhece, ou até para expandir um pouco mais, né? Então, o 1984 é um livro do George Orwell, que é em inglês, né? Foi publicado em 8 de junho de 1949. Segundo o jornal The Philadelphia Inquirer, numa matéria de 2009, até aquele ano o livro tinha vendido aproximadamente 25 milhões de cópias, né? O que é bastante. Numa outra lista que o Le Monde publicou, e eu não consegui achar o ano dessa lista, ele apareceu na posição 22 entre os 100 livros mais lidos do século. Né? E aí, para contextualizar um pouco, ainda um pouco mais, o resumo do livro de acordo com o site Instante Virtual. Aliás, gente, todos esses links de ranking, vendagem, sinopse e tudo mais, eu vou colocar lá na postagem do episódio. Então, nessa obra, o personagem Winston vive aprisionado em uma sociedade completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito de forma coletiva.
No local, ninguém escapa à vigilância inquisidora do Grande Irmão, uma personificação literária de um poder cínico, ditatorial e cruel. Uma frase que ilustra bem a narrativa do livro é uma do hierarca do partido dominante, O'Brien, explica ao protagonista que só nos interessa o poder em si, nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade, só o poder pelo poder, poder puro. Né? Tem um debate que é bem antigo e bem quente sobre em quem que o Orwell se baseou ou em quais tipos de governo o Orwell se usou de referência para o livro. Né? Então, para a galera da direita, o 1984 é uma grande alusão ao comunismo, né, do Stalin e tudo mais. Para o pessoal de esquerda, o fascismo do Hitler, de certa maneira, os dois estão um pouco certos. Né? Teoricamente, segundo Orwell, eu tô falando teoricamente porque eu não sei, tá? Eu não conheci o Orwell, né? Disseram que ele disse isso, mas eu posso não acreditar. Mas enfim, de acordo com o que a gente tem de entrevistas com ele e até alguns papos, a ideia era criticar todo e qualquer tipo de regime totalitário, né? Independentemente de lado, vamos chamar assim. Né? Inclusive, eu ouvi um tempo atrás num podcast que eu não lembro qual foi, que tem uma corrente de extrema esquerda muito forte que diz que o livro foi usado basicamente como propaganda anticomunista, né? Tipo assim, ele foi produzido para ser um livro de propaganda anticomunista, mas o foco dessa discussão não é esse, né? Como a sugestão desse livro foi do Fabrício, né? Como a sugestão de início de clube do livro foi do Fabrício, eu acho, se o Samir concordar comigo, que o Fabrício podia começar a discussão. Sempre, nada não é justo. Então, Fabrício, você tem o chão. Olha, muito obrigado, senhoras e senhores. Vamos aqui então dar início ao clube. Não, eu acho bem bacana, cara. Eu citei esse livro porque, assim, é um dos livros que, naqueles episódios de citar os livros que mais te influenciou, eu citei. É um dos livros que eu li, reli, li de novo e gostei muito. Em cada vez que eu li, eu achava nuances diferentes, coisas diferentes. E eu acho que é um livro que faz a pessoa abrir os olhos para muita coisa. O leitor do 1984, ele pode se colocar à disposição de abrir a mente. Eu acho que esse é o lance. Acho que todos esses livros que falam sobre realidades distópicas, na verdade, eles são um grande convite aí ao pensamento, ao raciocínio, à mudança de atitude, ao rever, né, alguns pontos. E eu acho que esse, para mim, é um que faz isso acontecer bastante. Nesse sentido, um dos pontos altos dessa obra para mim, e achei uma coisa muito marcante, muito simbólica no livro, é o emprego do Winston, né, que é o personagem principal aí. Não à toa, né, talvez, Winston Churchill, quem sabe, nunca se sabe. Mas o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade. Você não ouviu errado. Ministério da Verdade. Pois é. E esse órgão, na verdade, o que ele faz? Ele modifica o passado, para que o passado se adeque àquilo que o grande irmão e o partido lá, o Wingsock, tem interesse atualmente. Então, assim, é uma coisa de louco, né? Você imagina que o trabalho do Winston é pegar as edições do Times, né? O The Times, que é o único jornal que existe lá na região, e altera as notícias. Ele altera os inimigos, os aliados, porque eles vivem em constante guerra, né? Conforme a necessidade dos caras. Então, assim, qualquer pessoa que for pesquisar, lembrando que o livro foi de 49, não existia internet, não existia nada disso, né? Então, você só pesquisava em jornais, livros, né? Esse tipo de coisa. Qualquer pessoa que fosse pesquisar ia ver na sua pesquisa exatamente aquilo que o governo atual quisesse que fosse visto. Como você pode imaginar, esse é o Ministério da Verdade, que moldava a verdade ao seu bel prazer. E aí, como já diria aí um apresentador famoso na TV, bicho, loucura, 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 né? Não dá pra acreditar num negócio desse, é muita loucura. Não, e eu acho que é interessante porque a gente já... Eu ia perguntar mais pra frente, né, quais os paralelos que a gente consegue fazer da narrativa do 1984 com os dias atuais, mas não dá pra já não falar de cara assim, pensar nessa toda essa discussão que a gente tem sobre as fake news, né? É claro que não só isso, tem o já também famoso revisionismo histórico, né? Que é essa galera tentando recontar a história de acordo com o que elas acreditam. Então, esse bando de babaca que
que vem com essa história de que, tipo, por exemplo, não teve o Holocausto, né? Então... Ou que o Hitler era de esquerda. Exato. Então, assim, é muito doido, porque eu lembro quando eu tava lendo o livro, a angústia que me dava, como ficava essa coisa... Porque, assim, se eu não me engano, eu tô tentando abrir aqui pra não falar bobagem, mas os continentes do livro era Oceania, Eurásia e Lestásia, E né? tinha uma parte que estava em disputa eterna, que nunca se resolvia. Isso, é que tinha a parte que tava sempre em guerra. Que é a África, né? E tal, né? Acho que é, se não me engano. É uma Tipo, coisa parte assim... da África, alguma coisa assim. Se não me engano, o que seria a parte da África, o sul da Ásia e um pedacinho da Oceania, assim, né? Tipo um quadrado ali no meio. E eu lembro que o que me deixava doido era justamente no lance do Ministério da Verdade, os caras alterando com quem eles estavam em guerra o tempo inteiro, né? Exato. Então essa coisa, tipo, a gente tá em guerra com a Lestásia. Aí passava um tempo, não, a gente nunca teve em guerra com a Lestásia. A gente tá em guerra com a... E a frase era bem essa, né? Nós nunca estivemos em guerra com esse. Nós sempre fomos aliados desse. Essa... Exato. Mas é interessante, porque aí eu vou fazer a pergunta, então, oficialmente agora, né? Quais os paralelos, ou quais outros paralelos que vocês dois conseguem fazer dessa narrativa do 84 com os dias atuais? Então tem essa, né? As fake news e revisionismo histórico, né? E uma que eu queria falar é o lance da teletela, né? Pra quem não leu o livro, então basicamente a teletela era um treco, né? Era teletela mesmo, né? Foi traduzido como teletela mesmo. A tradução é teletela, muito bem. Então a teletela era um treco, uma televisão que ficava na sala ou enfim, no ambiente da pessoa. Ela tinha uma visão de toda o lugar onde a pessoa morava e ela era uma coisa de duas mãos, né? Ela via e ouvia o que você falava, fazia e tudo mais. Então você tá em constante, né, vigilância. Daí a ideia do Big Brother, que a gente vai falar um pouco depois. Do Big Brother, o programa da Globo. Mas se a gente fizer um esforcinho mental e fazer alguns ajustes assim de entendimento, a gente pode, não sei se vocês concordam, óbvio, mas a gente pode pensar na teletela. A gente não tem uma teletela, tá? A gente não tem. As nossas TVs, até que provem o contrário, as nossas TVs, elas não nos ouvem, não nos assistem, não nos reportam pro grande líder, né? Mas, cara, se a gente pensar na montanha de dados que a gente está produzindo e que as empresas coletam para fazer isso e aquilo, ou nesse monte de desenvolvimento em cima de reconhecimento facial, que abre aspas e fecha aspas em nome da segurança e tudo mais, a gente tem algumas coisas muito parecidas. Aquela velha coisa do tipo, meu celular tá me ouvindo, né? Você fala de hambúrguer, daqui a pouco você tem propaganda de hambúrguer, tem anúncio de hambúrguer no Instagram. E indo mais além, a gente não pode não ter nada igual, mas eu não sei se vocês lembram, acho que lá para 2012, 2013, o escândalo que o Edward Snowden, que era ex-agente da CIA, vazou falando do tamanho e da massividade, não sei se massividade é uma palavra, mas de quão massivo era o esquema de vigilância, né, que os Estados Unidos tinham dos próprios cidadãos e cidadãos de outros países também, que dizem eles era só aquela coisa, não, é uma vigilância, né, não é específica, é uma coisa mais genérica, e se a gente vê alguma coisa meio estranha, a gente monitora mais de perto, mas assim, e até pensando, sei lá, se a gente pensar na China, a China tem muitas coisas que lidam com vigilância, com acompanhamento, com controle, assim, e tudo mais. Dá pra dizer que a gente tem algumas coisas análogas à teletela, né? Tipo, talvez não iguais, né? Tipo, a princípio a gente não vai ser morto se a gente discordar do governo, por enquanto. Mas a gente tem algumas coisas que se assemelham a essa coisa de constante observação, constante monitoramento, constante controle, né? Cara, com certeza, se pegar, não sei no trabalho de vocês, mas tipo, se pegar no trabalho, dá para ter um relatório do que eu produzi no dia, tipo, quantos documentos que eu abri. Durante a semana os caras mandam e-mail, tipo assim, quais as pessoas que eu mais me relacionei. Porque, tipo assim, fica lá, né, ó, aqui tá o seu relatório, né? Tipo assim, a ideia
é tentar ajudar, né? Ó, você está conversando com tal pessoa, tal, né? Enfim, e tem esse tipo de relatório. Então, cara, e se você pegar isso que eles divulgam, né? Se você pegar o Google, o Gmail, o que eles fazem, né? Eles têm a exata noção de onde você teve, os sites que você acessou, é meio isso. E a rigor o governo não usa, né? Mas o que você comentou do Snowden, tem um filme, até recomendo, do Oliver Stone que dirigiu, chamado Snowden mesmo, que mostra como é que foi o perrengue do Snowden para conseguir fazer toda a denúncia e conseguir vazar e conseguir sair com os dados, né, sobre o que estava acontecendo no governo americano. Né? Agora, o ponto do 1984, eu ia comentar que é uma coisa que eu acho que nem o Orwell não tinha como prever, enfim, né? Mas parece que acho que a realidade ultrapassou o que ele tinha pensado, né? Porque, por exemplo, eu acho que o que o Orwell pensou foi algo como aconteceu aqui com o INPE, aqui do Brasil, né? O INPE divulgou um dado que foi considerado errado pelo nosso presidente, o presidente foi lá e demitiu o cientista do INPE, né? Falou, não, que é um absurdo, né? E acho que talvez o Orwell ele pensava nesse sentido, que o governo teria o controle total das estatísticas e tudo mais, né? Mas acho que até saiu um pouco do controle porque a própria população está produzindo conteúdo e o conteúdo que a população produz acaba até fomentando você desconfiar dos dados e você desconfiar da ciência, enfim, isso tudo que a gente está vendo, né? Eu acho que nisso nem o Orwell, nos sonhos nos delírios mais loucos que ele imaginava de uma sociedade distópica, ele poderia conceber, né? Então, eu acho que assim, além da questão de você revisar a verdade, né, e relativizar muitos fatos, como acontece no livro, eu entendo que um medo que me dá, assim, lendo o livro, é que a gente vê muita coisa que lá em 1949, quando ele escreveu, parecia tão distante, parecia tão longe, parecia tão impossível. E aí você já vê algumas coisas que ele descreve ali no livro, assim, poxa, mas isso já acontece hoje. Né? Se você pegar para ler o livro, eu fiz esse exercício uma vez, de tentar imaginar o que era a vida do Winston, assim. Cara, se você pensar, você tem uma vida regrada, não dá para negar que não seja, só que ela é tão regrada que ela não dá liberdade para nada. Né? Então, assim, todos aqueles as contradições, né, que o pessoal fala, guerra é paz, né? Liberdade é escravidão, né? Ignorância é força. E isso forçado a repetição, as pessoas acreditam fiamente naquilo e acabou, ninguém questiona mais nada. Então quem está no governo está tranquilo, porque não tem que fazer nada, na verdade, né? E essencialmente, desculpa te cortar, mas essencialmente todo mundo trabalha para o governo. Exato. Né? Cara, faz muito tempo que eu li, eu até queria ter pego o livro para dar uma passada de olho antes do programa, mas eu não consegui. Só que, se eu não me engano, essencialmente você tinha quem trabalhava pro governo ou quem era fudido. Né? Você tinha quem era do partido, quem trabalhava pro governo, que é tipo o Winston e tal, vamos chamar de operário, e o fudido. Tinha uma galera que vivia fudida da vida, assim, né? Então, não tinha muito para onde correr, né? E isso que você falou o Samir falou de tipo, cara, foi além do tipo, se eu não concordo, eu demito, né? Eu acho que é fazer o que o Orwell pensou muito melhor, né? E eu não tô elogiando, eu tô sendo irônico. Né? Então, foi além daquilo que ele imaginou, né? É o que o Samir falou, cara. Ele pensou numa coisa bizarra, mas alguém chegou e falou assim: não, dá pra ser melhor. Vamos fazer o seguinte: vamos contar que, na verdade, toda essa historinha de holocausto aí é uma bobagem. Ou então, eu lembro que teve uma discussão muito grande na França, muitos anos atrás, sobre como eles tratavam a
as invasões que eles fizeram nos países africanos lá no passado, que eles contavam como se tivessem sido coisas boas, né? E eu não lembro agora qual foi o presidente, primeiro-ministro, também nem lembro qual que é a forma de governo da França, mas enfim, qual foi o presidente que virou e falou, não, mano, não foi legal. Vamos contar o que aconteceu, né? E a gente achou que isso tinha ficado pra trás, mas a gente tá vendo isso de novo, onde, tipo, um cara perde a eleição e tá aí, há uma semana falando, não, eu não perdi, isso é mentira, né? Isso aí, cara, tá fraudado esse rolê todo aí, mas você tem prova? Não precisa de prova, eu tô falando, né? Então, esse lance do... Acho que você trouxe... O que você trouxe como abertura de discussão, como sendo o Ministério da Verdade, acho que é o negócio mais impactante do livro inteiro. Pensando em tudo, né? Porque, velho, eu lembro o trampo que os caras têm pra reescrever os bagulho. Sim. Né? Reescrever a capa de jornal de 10 anos atrás, reescrever livro e reescrever, enfim. Então, sei lá, cara, é meio assustador, assim. Eu queria comentar, esse lance de reescrever um pouco a história era uma coisa que falavam que o Stalin, né, fazia, tipo, tinha fotos do Stalin com colegas e tal, e vira e mexe ele tirava as pessoas das fotos, né, a partir do momento em que não era interessante manter, o cara era, enfim, a União Soviética tem a esquema do Trotsky, né, e a partir do momento que o cara não era conveniente para o governo, não estava lá mais na foto com o Stalin, né, e tal. Mas apesar disso, acho que é que a gente vai cair na questão do ouro, né? Eu sempre fico pensando no 84 como grande livro do ouro, porque a Revolução dos Bichos, apesar de ser bom, ele parece muito focado naquela questão específica da Revolução Russa mesmo, né? Porque tá a Revolução dos Bichos, e cada bicho até tem um porco representaria o Lenin, outro porco representa o Stalin, tá? Então parece que é mais focado mesmo na Revolução Russa, enquanto 84 parece que é mais geral, né? Você pode pegar e discutir o fascismo mesmo, como um todo, né? O totalitarismo, né? E o Orwell, eu estava até vendo aqui, porque o Orwell nunca... É difícil você falar qual a posição dele, né? Referente a posição política, que ele pensava referente à União Soviética, enfim, mas estava vendo que ele mesmo no artigo ele se definia como um socialista democrático, né? Um progressista democrático, né? Tem umas histórias de ter sido comunista por um tempo, e aí cansou, e aí foi mais para esse lado socialista democrata e tudo mais. Então, tem sempre essa história, tipo, fulano era comunista e mudou de ideia, sabe assim? Uma história meio genérica. E talvez a Revolução dos Bichos, eu acho que ficava muito mais focado numa crítica à União Soviética, né? Enquanto a 84 parece realmente uma crítica aos governos totalitários como um todo, né? Como a ideia de você... Eu acho que talvez a questão do Ministério da Verdade, que talvez ele tenha... Talvez a ideia dele tenha sido esse pegado do Stalin remover pessoas das fotos, enfim, né? Não dá para saber efetivamente o período histórico, se isso foi a fonte do Orwell fazer esse tipo de coisa, né? Mas é uma sacada genial a ideia dele mostrar que quem comanda o passado comanda o presente, quem comanda o presente comanda o futuro, né? Uma coisa assim, de você querer ter um controle, uma ingerência, né? E tentar mudar isso, né? Acho que talvez essa é a grande sacada. E talvez o 84, quiçá, seja um grande livro político mesmo. Eu acho que da literatura, não sei se depois a gente pode encontrar algum outro grande livro político que seja no nível de 84, né? Talvez acho que seja o grande livro, o grande clássico da literatura política, né? Digamos assim. Não sei se tem algum outro que chega nesse nível. Eu acho que não. Eu me lembro também, não. Eu achei bacana essa sua comparação aí, Samir, porque realmente, eu acho que o Revolução dos Bichos, apesar de também ser muito bom, eu acho que ele é bem fiel, vamos dizer assim, à Revolução Russa mesmo, né? Fica bem nítido. O 1984 não, né? Eu acho que ele é um grande tratado sobre todas essas formas políticas de dominação, né? E acho que que o livro é uma crítica a todos, né? Todos os regimes totalitários, né? Então, seja o
stalinismo, seja ele o comunismo, seja ele o capitalismo, seja ele o orwellismo, você pode ser qualquer coisa. Eu acho que ele critica todos. É totalitário? Não é bom, né? A impressão que eu tenho é essa. Não, e eu acho que junto com o Ministério da Verdade, muito pertinho dessa coisa de fake news e tudo mais que a gente está falando, tem o conceito que o Orwell cria do duplo pensar. Sim. Né? Que aí eu separei um trecho aqui de um texto que eu vou colocar lá no nosso site para o pessoal ler depois, que é basicamente um trecho do livro, mas é numa matéria um pouco maior, falando especificamente da relação do duplo pensar com o mundo atual. Né? O texto, inclusive, chama A Era do Duplo Pensar. Mas tá aqui. Saber e não saber. Estar consciente de sua completa sinceridade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas opiniões que se cancelam mutuamente, sabendo que se contradizem, e ainda assim acreditar em ambas. Usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade e apropriar-se dela, crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer o quanto fosse necessário esquecer. Trazê-lo à memória prontamente no momento preciso, e depois torná-lo a esquecer. E, acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Né? Então, é muito doido isso, como parte dos pilares daquela sociedade do 1984 é o lance do duplo pensar, você acreditar em coisa que é mentira ou você dizer alguma coisa que daqui a pouco você mesmo nega, e tudo bem, sabe assim? Tipo, é esse lance de reescrever, tipo, a gente tá em guerra com tal lugar, e aí amanhã eu falo que não, e se alguém questiona, eu falo, não, nunca disse isso. Eu nunca falei que a gente estava em guerra com, né, que é o que o Fabrício falou lá no comecinho. Não, sempre estivemos, né, em guerra com o outro. Tem até no texto um pouco mais para baixo um exemplo interessante que é falando de conta no exterior, que tá aqui. Não sou titular das contas, mas beneficiário do conteúdo delas. Logo, eu não tenho conta no exterior. Sabe assim? Tipo, cara, a conta não é minha. Eu tenho acesso? Tenho, mas tá no nome do Fabrício. Essa conta não é minha. Né? Então, o duplo pensar é um negócio, era um negócio que é muito doido. Você começa a ficar, sei lá, tem uns momentos no livro que você começa a ficar meio angustiado, né? Então é um lance de você, e ele fala isso muito, e ele detalha isso muito bem ao longo da narrativa, que é como eles aperfeiçoavam essa arte de contar, de falar coisas que eles não estavam falando de verdade, sabe assim? E aí eu acho que isso amarra muito no que a gente está vivendo, de novo, né, fazendo os paralelos, nesse monte de loucura que a gente está vivendo hoje, gente dizendo coisas que você tá vendo, cara, não acredito que eu tô ouvindo isso, e a pessoa tá ali lívida na sua frente falando, não, e tal coisa, aconteceu há poucos meses atrás com as queimadas na Amazônia, o Ricardo Salles falou, não tá pegando fogo, olha essa foto aqui, que era uma foto de um lugar nada a ver, que era, sei lá, do Pantanal, sei lá de que porra de lugar que era. Mas não tá pegando fogo, vocês estão malucos. Um vídeo que tem um mico-leão dourado pra falar de uma coisa num lugar onde o mico-leão não vive. Porra, velho. Então esse era mais um termo, é mais um conceito que o Orwell cria que é meio assustador, assim. Né? E na prática é meio que assim, né? Hoje em dia a questão de você desconfiar é normal, né? Você, enfim, botar a prova, teoriza. O conhecimento vem disso mesmo, né? De você discutir, debater e tal, né? Mas tem algumas coisas que você não discute, tá ali, né? Tá posto, né? A Terra é redonda, tá posto, tem um porquê se discutir, né? Agora, não sei que loucura que a gente tem, não sei se é por conta disso, das pessoas serem produtoras de conteúdo, ter meio que uma ideia de querer ser esperto demais. Eu não sei se tem gente que quer ser esperto demais, e aí acho que assim, não, o esperto mesmo é o cara que desconfia até que a Terra é redonda. Não sei se começa, sabe, não sei se esse é um pouco duplo pensar, se já começa assim, né, pô, não, aquele cara, ele fala coisa com coisa, porque o cara tá até desconfiando se a Terra é redonda, né, e aí começa aí uma loucura, aí começa aí os terraplanistas, né, e eu não lembro quem comentou sobre essa questão de internet, como que a internet impactou na nossa vida, né, porque, por exemplo, né, como estava, toda aldeia, né, eu lembro o cara comentando aqui, toda aldeia tinha o seu louco lá, tinha um cara doido.
não, a Terra é plana, tal, né? Só que a aldeia lá, a galera da aldeia falou, brother, pelo amor de Deus, né? Os caras que estavam na aldeia lá falaram, brother, pelo amor de Deus, né? Só que a internet, ela começou a colocar o louco da aldeia X conversando com o louco da aldeia Y. E conversou com o louco da aldeia Z. E aí, os loucos das aldeias começaram a se falar entre si, tipo, foda-se o bom senso. E aí começou essa loucura toda que parece que tem muito mais louco do que tem gente normal no mundo, sadia, né? Enfim. Então parece que isso, a internet ela interligou os loucos que em qualquer outro momento histórico, a gente enquanto aldeia, digamos assim, a gente ia falar pro eles, não, pô, a Terra é redonda, né? Enfim. E isso aí considera, só pra, né, tô falando, considera essa questão de doido não na questão da sanidade mental, nada a ver, né? Só considera na questão de falar bobagem mesmo, né? Loucura é outra coisa, né? Enfim, só considera na ideia de falar bobagem mesmo que, pô, tem uns caras que, pelo amor de Deus, né? Tá brincadeira, fala cada bobagem, né? E a internet teve capacidade disso, de interligar esses caras que falam bobagem e parece que a gente não tem mais o controle de conseguir falar, cara, não, isso aqui já tá posto, não tem o que discutir, isso aqui tá aqui, cara, não tem como. Não, ao ponto de a gente chegar à loucura de ouvir um cara que fala, por exemplo, não, a Terra é redonda. Não, a Terra não é redonda. Você tem que respeitar a minha opinião. Cara, opinião é sobre uma coisa abstrata. Sobre o fato, você não pode ter uma opinião. Cara, é aquilo que eu li uma vez, eu concordo muito. Tipo, opinião sei lá, mano, arroz com mais sal é mais gostoso que arroz com menos sal, sabe assim? Isso é opinião. Olha, eu tô 184, olha, eu não gostei. Beleza. Agora, você discutir esse tipo de coisa, assim, hoje a gente vive num mundo aí que realmente a síntese do duplo pensar que o Orwell criou lá no 84, ela está em execução, né? Uhum. Você vê as pessoas vendo uma coisa e a gente briga com a imagem. Vamos fazer uma correlação muito tosca aqui. Hoje no futebol aí você tem o VAR. Tem horas que você vê a imagem, você revê, troca o ângulo, muda o ângulo, vai para frente, vai para trás, vai, volta, você fala assim, tá, de todo jeito que você olhar, tipo, foi gol. O cara vai lá e não dá. Pô, mas o que você viu que não é? Ou vice-versa. Então, assim, a gente briga com as imagens hoje, a gente briga com os fatos. E acho que o Samir colocou isso aí muito bem. A questão de você questionar tudo, eu acho que questionar faz a gente evoluir o pensamento. Eu acho que a gente precisa questionar, sim, porém com a mente aberta para ouvir a resposta. Não adianta questionar por questionar, né? Exato. Eu questiono porque, eu acho que isso aqui não é assim. Não pode ser assim, assim, assado. A pessoa vai te falar, não, Fabrício, olha, isso é assim, assim, assado, porque tem que ser feito dessa forma, senão acontece isso, isso e isso. A gente já testou, já deu certo, tá aqui o resultado, foi assim. Opa, então peraí. Eu tinha um achismo, né? E aí a pessoa me veio com uma prova científica ou não, ou enfim, de um método ali que funcionou. Então, assim, no 1984, isso é muito gritante. E aí tem um trechinho dele que eu acho que é espetacular, que acho que talvez encaixe um pouco nisso, de um diálogo lá que ele fala assim, né? O poder não é um meio, é um fim. Não se estabelece uma ditadura para salvaguardar uma revolução. Faça a revolução para estabelecer a ditadura. O objeto da perseguição é a perseguição. O objeto da tortura é a tortura. O objeto do poder é o poder. Tipo assim, não tem aquela ilusão. Não, eu quero chegar lá em cima para poder fazer isso, isso e isso. Não, você quer chegar lá em cima porque você quer chegar lá em cima. Ponto. Você quer chegar lá em cima para ficar lá em cima. Esse é o seu fim, não o meio. Né? E no livro isso é muito gritante, porque quem está no poder realmente está no poder e não sai. Né? Não há forma de se mudar isso. Né? E hoje a gente vê aí, né, em toda a classe política brasileira praticamente a mesma questão. E não só na brasileira, viu? De Trump aí, né, acontecendo. Você quer chegar acima para se manter acima. Ponto. Me respeitem porque eu sou importante. Né? Esse é o ponto. E o Trump, só para... sei que o Xande vai falar rapidinho, mas é que o Trump é o resumo perfeito dessa questão de você querer argumentar
e só por conta que você quer argumentar, que você quer questionar, né? Porque ele está falando que teve eleições fraudulentas, mas não mostra nenhuma fraude, né? Enquanto o básico é você mostrar, olha, teve essa fraude, então estou alegando que as eleições foram fraudulentas, né? Ele não, ele fala, tem fraude, e pronto, né? Então é a síntese, né? Não, e eu só queria. Acho que eu não tenho nada adicional, eu só queria comentar justamente isso que o Fabrício falou agora há pouco, que o que tem acontecido muito, até a gente. Eu lembro quando a gente lançou o primeiro episódio, que na introdução eu falo que a gente ia passar muito longe de pandemia, mas não vai ter como agora. Quando começou esse lance todo de pandemia e tudo mais, e isso até agora tá acontecendo. Então vem um cientista, vem lá. O pessoal da internet conhece muito o Átila, né? Enfim. A gente tem esse monte de cientista, a gente tem o Drauzio Varela, um monte de médico, o cara vem, olha, o coronavírus, ele funciona assim, assim, assado, a infecção, né, ela se dá dessa maneira por conta disso, aí se você usar uma máscara, reduz assim, assim, assado, né, diminui tal coisa, se você tem pneumonia, pode ser um pouco pior, aí vem um cidadão e fala assim, eu discordo. Caralho, não é uma questão de concordar e discordar. É questão de opinião, né? Cara, desculpa, não estamos conversando sobre, tipo, eu não tô dizendo que eu acho que é o que acontece, né? Estamos testando hipóteses. Exato, é o que o Samir falou agora do lance de contestar as eleições. Eu tô te dizendo que o funcionamento desse maldito vírus é assim por conta disso. Aí vem esse bando de aspone que a gente infelizmente colocou onde está hoje e fala assim, tá, mas eu não acho, isso é bobagem, sabe? Então, isso faz um outro gancho. O bom do 84 é que ele mesmo faz ganchos sozinhos pra gente continuar a discussão. Faz um outro gancho com um negócio que tem no livro que eu acho muito maluco, eu achava muito louco e muito assustador, e que se você pensar na cultura do cancelamento da internet, né? Também dá pra fazer umas relações interessantes, que eram os 2 minutos de ódio, né? Que era verdade. todo dia os trabalhadores paravam por 2 minutos pra atacar, né, de maneira bizarra, histérica e doente o traidor que era o Emanuel Goldstein, né? Que era tipo o grande inimigo do partido. Então, basicamente era exatamente, o suposto traidor Emanuel Goldstein. Então, tipo, por 2 minutos eles atacavam esse cara, tipo, xingava, era um negócio meio catártico, histérico, que se assemelha a algumas coisas que a gente vê por aí. E aí, logo em seguida, eles adoravam a figura do grande irmão, né? Então, isso também acho que a gente consegue transportar para os dias atuais, essa coisa de, tipo, lado A, lado B, lado B, lado A, como diria o Rapa, mas essa coisa de, né, daqui contra aqui, ali, e o dedo na cara, e o cancelamento, e o puta desgraçado, é por isso que isso tá assim, por isso tá assado, e logo depois, né, já vem a catarse, que é tipo, por isso que fulano é o nosso, né, messias, sem referência a ninguém específico, assim, e assim por diante. Então, tipo, que nem a gente já falou algumas vezes aqui nesse episódio, é assustador como o Orwell pensou em algumas coisas, obviamente trazendo aí as referências do que acontecia lá atrás, e como a gente bizarramente está extrapolando isso. Acho que o pessoal leu esses livros e falou assim, mas você acha que isso aqui era o demais? Espera aí. Exatamente. Cara, esse lance dos 2 minutos de ódio é um negócio bizarro. Imagina você tá trampando, aí de repente fala, opa, peraí, eu tenho aqui que meus 2 minutos de xingar o, sei lá, a gente escolhe uma figura concorrente. Exato, né? Então, cara, é loucura. Uma loucura isso daí. E hoje, na verdade, se você for pela internet, você tem, cada um tem seus 2 minutos de ódio, né? O tempo inteiro. Quanta gente não desfila veneno contra qualquer coisa que acha lá que, sei lá, acha que não deve ser feito, né? Tipo, não, e a gente criou um mecanismo onde a gente sempre tem um vilão, né? Não sei, eu posso estar falando bobagem, isso pode, né, ser assim desde sempre, mas agora talvez por conta não por causa da internet, né?
mas por conta da internet, ou seja, a gente ter mais informações e mais coisas em tempo real, a gente percebe mais isso. Que eu brinco que que o pessoal fala assim, nossa, mano, eu não imaginava que eu tinha tanto amigo chato, né? Porque por causa das coisas que o povo posta no Facebook ou em qualquer outra rede. E eu sempre falo assim, não, você sempre teve amigo. O seu amigo que você tá falando que você não sabia que era chato, ele sempre foi chato. A diferença é que você não ficava 2 horas da manhã lendo o que ele tá escrevendo, ou ouvindo o que ele tem pra dizer, né? A gente... É o que o Samir falou, né? Juntou o louco da aldeia A com a aldeia B e agora os caras têm voz, né? Todo mundo tem voz hoje, na verdade. Seja louco para um ou louco para outro, mas todo mundo tem voz e tem direito a falar. Mas desde que mantenha seu respeito, né? Não seja aí como os 2 minutos de ódio aí com o Goldstein, né? A gente não pode trazer isso para a realidade, apesar de estar sendo o que a gente vê. Mas o ideal é que isso não acontecesse com essa frequência, né? Não e aí, para finalizar essa coisa do inimigo, sempre tem um inimigo. Né? A gente precisa, você precisa votar nesse cara aqui, senão tal coisa vai acontecer. Né? E isso é muito orwelliano, né? Tipo, cara, olha, Total. a gente precisa eleger esse cara, senão isso vai acontecer. Olha, você precisa comprar esta coisa, senão isso vai acontecer, né? Essa figura demoníaca, né? Tipo, é doido. E a dualidade, né? É o demônio e o salvador da Exato, pátria, né? Sempre exato. andam lado a lado ali, né? As duas figuras, assim como andam no 84. O Goldstein aí com o Grande Irmão, que é sempre lembrado. E aí, do Grande Irmão, até aproveitando, não sei se eu te cortei, mas Não. Já eu encerrei. desculpa, né? Assim, é que eu lembrei de uma outra coisa. Indo por esse mesmo lado, um outro ponto que eu acho muito bacana do 1984, e agora eu parecia um robô falando. Uma outra coisa que eu acho muito bacana é a questão da influência dele na nossa cultura moderna mesmo, né? Então, assim, essa questão do Grande Irmão, por exemplo. Então, assim, caso quem está ouvindo aí e ainda não leu o livro, porventura, quem sabe, fique interessado após ouvir o que a gente está falando, se você ainda não ligou os pontos, e todas as vezes que a gente falou aqui de Grande Irmão, sim, o Big Brother, sabe, aquele reality show, o maior sucesso mundo afora, né? Foi criado lá pela, acho que holandesa, Endemol, se não me engano, e ele é inspirado nessa obra, né? Porque o Big Brother, Grande Irmão, né? Tradução aí literal, tem até o mesmo nome e a premissa também é a mesma, né? É um olho que tudo vê e não deixa escapar nada, tem a teletela, que né, não te deixa perder nada, e por todos os lugares onde você anda tem alguém te olhando, né? Seja alguém ligado ao partido, ligado a algum tipo de autoridade, que é isso, né? E lógico, né? Quando você transfere isso para uma casa com milhares de câmeras, fica muito mais fácil, né? Mas essencialmente, sem te cortar aí, por favor, continua, mas é a narrativa do Big Brother numa casa, é a mesma coisa. Porque lá no país do livro, né? É Oceânia, né? Lá são câmeras e telas em todo lugar. Uhum. E aqui no programa também é a mesma coisa. Então, são câmeras, nem tantas telas, mas muitas câmeras, né? As telas são as que a gente assiste. Então nós seríamos o papel aí do partido, do Grande Irmão, estamos assistindo as pessoas que estão ali vivendo uma vida. E a gente, tanto é real, né, e clara a influência do 1984 para a criação do reality show Big Brother, que até o símbolo do programa internacionalmente é um olho, né? E se a gente comparar o símbolo do Big Brother com as capas dos livros do 1984 pelo mundo afora, nas suas mais diversas, variadas edições, você vai ver que muitas vezes a figura que se repete é justamente o do olho, o do foco de luz, o da pessoa tudo junto, algum tipo de figuração de código de barras, né? Aquela visão de que, olha, não se faz nada, mas essencialmente, em grande maioria delas, você vai ver o olho. Então, se você comparar o símbolo principal do livro 1984 para o programa Big Brother, é o olho. O símbolo do programa é um olho e a grande maioria das capas retrata um olho. Né? Então, assim,
é um ponto que sempre me chamou a atenção, assim, como influencia tanto, e provavelmente muita gente que assista ao programa talvez nunca tenha feito essa junção, de repente, eu não sei, mas eu achei muito, muito bacana. Quando eu vi a primeira vez assim, o programa, eu falei, nossa, cara, que ideia, né? Parece do livro lá, Sim. tal, assim, lá, né? Aí depois, poxa, né? Na verdade é mesmo, não tem sentido nenhum, é mesmo. Eu ia comentar, eu ia colocar uma pitada de polêmica aqui. Polêmica não, Lá vem. Lá vem. o Orwell, né? Porque se você for falar em grandes autores, em grandes escritores, você vai lá, você pega enfim, Shakespeare, pega Cervantes, pega enfim, Joyce, pega Virginia Woolf e tal. Eles tecnicamente sempre são escritores muito ou requintados, ou eles mantêm uma prosa, eles conseguem fazer uma prosa tão simples. Você pegar o Rubem Fonseca, aqui no caso brasileiro, televisão, o Graciliano Ramos, são escritores que conseguem fazer uma prosa, enfim, ou uma prosa requintada, enfim, uma prosa trabalhada, ou uma prosa tão simples que tem que ser muito bem trabalhada para ter aquela simplicidade, para falar o essencial, né? E nesse ponto de vista, eu não sei quanto a vocês, né, mas eu sempre pensei, eu nunca pensei no Orwell como um grande escritor nesse sentido mesmo, de, vou estudar a técnica desse cara, né? Que o Graciano Ramos, se você pegar, o pessoal até comenta que ele tinha os cadernos lá e, cara, ele tinha, sei lá, páginas que começavam em 6 páginas, ele ia riscando palavras, riscando até, sei lá, de 6 páginas chegar a uma página, né? E o cara falou, essa é a minha prosa, né? Você pegar, Shakespeare, ele tem todo um estilo de prosa dele, tanto os outros autores, né? E o que são estudados, né? Agora, o Orwell, ele é mais conhecido pelo enredo, né? É interessante isso, né? Que o Orwell é mais conhecido como um cara que escreveu grandes enredos, né? Você pegar o 1984, você pegar a Revolução dos Bichos, do que como um grande escritor em si, né? Não sei o que vocês acham, mas depois eu vou dar uma. Depois disso eu vou dar uma pitada aqui, depois eu fui ler um pouco mais, porque faz tempo que eu li o 1984, né? Aí depois eu fui ler outras coisas e falei assim, não, então, assim, mas enfim, não sei o que vocês acham, na cabeça de vocês, o que vem? Porque na minha cabeça vinha isso. O Orwell, ele é um grande, óbvio, baita escritor, um baita cronista do tempo, né? Mas talvez o que sobressai nele é o enredo do que a prosa em si, né? Não sei o que vocês. Foi polêmica. Eu sou meio seco e direto nisso, que para mim, tanto o 84 como o Revolução dos Bichos, não foi e para você que tá ouvindo, a gente não tá dizendo que isso é bom ou ruim, melhor ou pior, tá, gente? É só uma discussão, porque eu já imagino gente falando, nossa, mas eles estão falando que o cara não escreve bem. Não é isso. Mas o ponto é, para mim, o que me amarrou o livro realmente não foi a técnica literária, a técnica de escrita do cara, o esmero, enfim, não foi a técnica, foi o enredo, foi a história, foi o conteúdo. Né? É óbvio que nem o Samir falou, ele é um puta cronista, ele conta a história de uma maneira, né, incrível e ímpar e tudo mais, mas gente, não me entendam errado, pelo amor de Deus, mas assim, não tem nada demais, né? Não é quando você vai ler um Joyce da vida e se assusta com a parte técnica, o Guimarães Rosa, que o Samir citou, né? Acho que foi Guimarães Rosa, né, Samir? A consideração. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Mas não impactou. Não foi isso que me impactou. É o conteúdo, né? É o recheio da coisa. Né? Então, é que nem o Samir falou, não é um cara que fala assim, nossa, cara, se eu escrevesse, se eu for escritor, ou se eu virar um escritor, se eu fosse virar um escritor, eu quero escrever igual o Orwell. Não quero. Não tem nada, né, na maneira que ele escreve que me interesse do ponto de vista técnico só, né? Mas o recheio da coisa, a história, o enredo, as analogias, até as criações que ele faz são incríveis,
né? Então eu tendo a concordar com o Samir, sim. O grande lance da literatura, eu acho que é isso, né? A gente não tem um padrão. Não há um padrão de qualidade para se falar assim, olha, isso é bom, isso é ruim. Ou pelo menos não deveria haver. No meu ponto de vista, o Orwell ele é um grande escritor do ponto que ele conta muito bem a sua história. Ele pode não ter um estilo rebuscado, ele pode não ter uma estilística total trabalhada e tal, mas para o Fabrício, o que conta mesmo na hora de ler e falar que é um bom livro, é a forma como a história me prende. Se a história me prende, se eu estou lendo um livro de ficção, eu quero ficar preso pela história, né? Se a história me prende, se o plot da trama ali me prende pela complexidade, pela quantidade de casas que estão amarradas, legal. Se o cara me prende pela quantidade de discussões filosóficas que ele inclui, bacana. Se ele me prende pela sequência de fatos que ele conta, que fica um negócio ritmado, legal. Se ele me prende agora pela forma da escrita, que sempre está dando uma surpresa, também legal. Então eu acho que o Orwell ele ganha nessa. Ele é um grande contador de histórias. E ele conseguiu, na minha opinião, nesse livro, fazer um grande debate político que não é tendencioso para mim, né, a nenhum lado, nem direita nem esquerda. Ele critica ambos, e eu acho que isso hoje é o que a gente precisa muito, né, ver o que é bom e o que é ruim em ambos os lados e tentar achar um meio termo, um meio caminho que seja válido e bom. E eu acho que isso é o que ele faz de melhor nesse livro. Ele conta muito bem a história, ele amarra com fatos históricos sem citar nome de ninguém. Então ele não fala do Stalin, ele não fala do Trotsky, ele não fala de ninguém. Ele dá umas como vou dizer, umas nuances, assim, ó, isso aqui pode ser desse cara, isso aqui pode ser desse. Mas no fundo ele só está criticando o totalitarismo em todas as suas maneiras e manifestações. E eu acho que nesse ponto, para mim, aí sim, o Orwell é um baita no escritor, não tem como negar. Mas ó, só porque, sinceramente, faz tempo que eu li o 1974. E para mim ficou nisso. Eu acho que o Orwell seja mais conhecido pelos enredos, né, desses dois livros do que pela escrita em si, né? Mas depois vendo, o cara tem esse negócio da nova língua, né? Ele usou do pensar, teletela, né? Você vê que ele tem experiências estilísticas, mas por conta do enredo mesmo, né? Então eu acho que talvez, né? Acho que é uma coisa para estudar mais a fundo. É uma coisa que, sei lá, tem que ser um mestrado, alguma pessoa que estude o Orwell, né? Porque eu vi que acho que ele tem poema também, ele tem ensaios, então ele é um cara que produziu muitas coisas, né? E a gente, por conta da vida, acabou conhecendo mais esses livros dele e não dá para também se dedicar a todos os autores, tudo, né? Mas imagino que ele, pelo fato do cara pensar nisso, pensar tipo numa nova língua, pensar, usar a linguagem em função do enredo, talvez era até a maneira como ele pensava na escrita dele, né? Então até falou assim, não vou falar que o cara não dá para falar que o Orwell é um escritor menor, muito pelo contrário, né? Talvez ele até pensava que a linguagem tem que estar em função do enredo, né? Então talvez ele pensava na literatura nesse sentido. Não, e a gente não está dizendo que ele é um escritor ruim, né? O que eu falei aquela hora, o ponto não é esse, o ponto é, eu concordo com o que você falou, Samir, tipo, a gente chegou nele pelo enredo e não pela técnica, né? Talvez. Não tem como tirar. Ele é um dos maiores escritores de todos os tempos. Não tem, por mais que alguém ache que não, ele é. Os livros dele estão entre os clássicos de todos os tempos. Não tem como. Muito bem. Tô vendo se tem mais alguma coisa que a gente pode discutir. A gente já tá com quase 1 hora de programa. Obviamente esse vai ficar um pouco mais longo que os outros, né? Mas eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa, ter uma discussão interessante, mas para fechar, uma coisa que me ocorreu agora, isso não tá nem nas coisas que eu tinha preparado aqui. Vocês conseguem pensar em outras coisas, em outras obras, sejam elas literárias ou de TV ou de alguma coisa? O Fabrício falou do Big Brother já, do programa, mas que outras coisas
o 1984 pode ter influenciado, tipo, diretamente, assim, porque, assim, eu vejo muito do 1984 no V de Vingança, por exemplo. Nossa, Né? Na estruturação do V de Vingança, do partido, de como as coisas são lá, eu vejo muito do 1984 lá. Tem um outro livro que chama... que eu não li, então eu não sei. Eu só vi o filme passando algumas vezes e vi nosso querido amigo Lucas Pacobello comentando desse livro nas redes, que é aquele Fahrenheit 451. Né? Ele tem um quê um quê orwelliano nele também, mas vocês conseguem trazer outras coisas que bebem dessa coisa 1984? Eu acho até que aquele universo cyberpunk que a gente pega, sei lá, você pega Blade Runner, né? Não que seja efetivamente ali, né, o 1984, mas eu acho que no fundo aquela questão de grandes corporações dominando tudo, e sempre tem alguma coisa que as grandes corporações não queiram que você não mexam com a verdade mesmo, né, não queiram que você saiba e tal. Esse tipo de coisa de ideia de conspiração que o Blade Runner e essas estruturas mais distópicas trazem, eu acho que quer queira ou quer não, bebe na fonte do 1984, né? Que tem alguma coisa ali eu acho que disso, né? De uma grande corporação, um grande governo que tem como missão apagar a verdade, enfim, não ser transparente, né? Então acho que todo o futuro distópico que a gente vê acaba bebendo do 1984 nesse sentido, né? De não mostrar, de não ser democrático, de não mostrar a verdade, né? Acaba bebendo, né? Então, eu acho que toda essa ficção cyberpunk que a gente tem é muito disso aí do 1984. Teria o ano de 2020 sido baseado em 1984? Interrogação. Olha. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram falar que valha... Não, vou fazer diferente. Isso é muito errado, mas vamos lá. De 0 a 5, Samir, que nota você dá pra 1984? Que louco, mano. Pô, isso é muito pesado, cara. Eu acho que tem que ser categorias, tipo escola de samba, tá ligado? Quesito, tá ligado? Porque, pô, uma escola de samba, que é uma escola de samba, tem quesito, cara. Quesito alegoria, quesito evolução, quesito não sei o que. É muito cruel, cara, você dá uma nota, cara. Mas o 1964, acho que ele é de 1949, né? Pô, assim, do século XX, ele é um dos maiores livros do século XX. Acho que não tem dos maiores romances, né? Agora, uma nota em específica é difícil dar, né? Porque você tem que dar um comparativo, assim, né? De, tipo assim, qual que é um romance 5, né? É complicado, né? Tipo, você pegar... eu não me furto a polêmicas. Não me furta polêmicas. Você pegar, por exemplo, o Grande Sertão Veredas. É 5. O enredo do negócio é fenomenal. A escrita é fenomenal. Pô, é fantástico, né? O 1904 eu dou 4.85655 para ser uma nota mais precisa. Porque eu acho, mas agora, falando sério, acho que o 1904 é um livro que tem que ser lido, é um livro que ele é um livro fundamental, mas assim, na minha cabeça ainda, pelo fato de ter algumas coisas da Revolução dos Bichos, eu acho que essa questão dos 2 minutos de ódio, sendo xingado, o Ernest, né? Como é que é o nome do... É o Emanuel Goldstein. Emanuel Goldstein. Porque dá a entender que lembra um pouco a questão do Trotsky, sabe? Tipo, quando o Trotsky saiu vazado. Uhum. O Grande Irmão, parece que ele tem um pouco de bigode, né? Acho que ele tem uma imagem de bigode, meio que lembrando um pouco de Stalin. Eu acho que talvez nessa parte o Orwell talvez foi um pouco infeliz, ou talvez muito feliz. Eu não sei se ele queria tanto mostrar que, olha, puta, isso acontece mesmo, olha isso aqui, né? Está acontecendo agora na União Soviética, né? Não sei se na época ele tinha esse senso de urgência, mas talvez hoje
pensando, ainda fica meio focado na União Soviética. Talvez se conseguisse expandir um pouco mais. É que é difícil, né? É só estando no período histórico mesmo para saber o que passou na cabeça do escritor, né? Mas eu acho que se eu tivesse um porém, seria talvez esse porém, essa questão desses toques históricos que o Orwell acabou colocando, que talvez poderia tirar um pouco desses toques históricos para ficar um pouco um livro mais atemporal, né? Mas eu também entendo, eu acho que às vezes o cara, na urgência ali do tempo, do cara mostrar que aquilo acontece, que aquilo está acontecendo, né? Eu também não posso falar que está errado, né? Que nem é uma obra menor por conta disso. Fabrício. Pra mim é assim. Não, pra mim é assim, cara, tranquilo, porque, como eu falei, eu acho que cada um de nós tem até meio que um estilo preferido e o que gostar, né, numa obra literária ou não. E dentro daquilo que eu considero como suficiente para me fazer gostar, é o grande lance da história me envolver. Eu acho que quando uma pessoa conta bem uma história, ela me envolve e para mim ela já merece um grande louvor aí. Tanto que os livros que eu não consigo terminar de ler, ou que eu começo e não vai, é porque a história não me pega. Então, quando eu pego algum que a história me dá um gancho, me dá um gancho. E 1984 é um desses. Eu leio, releio e eu sempre gosto. Toda vez que eu leio, releio, eu acho legal de novo. Eu falo, caraca, eu não tinha percebido isso daqui e eu continuo gostando. Então, é um livro que eu li a primeira vez há muitos anos, reli depois de um tempo, reli depois da faculdade, reli depois de, né, enfim, mais tempo ainda, já li umas 4 vezes, talvez, e todas as vezes que eu li eu gostei, não me decepcionou nenhuma vez, vamos dizer assim. Então, recomendo sempre, gosto muito, então não tem como negar, é um ponto máximo para mim, assim, da literatura mundial, é um livro que me prende e que se... Indica um livro aí, Fabrício, 34, eu vou indicar. Eu como apresentador deste episódio não preciso responder. Brincadeira. Cara, embora eu concorde com o que o Samir disse, concordo também com o que o Fabrício falou, pra mim também é 5. E a minha justificativa é mais passional do que talvez racional. Vai um pouco nessa linha do tipo do que esse livro me fez pensar e sentir quando eu li ele pela primeira vez, né? Eu acho que... Eu concordo com o Samir que tem algumas coisas que são muito datadas, não de uma maneira pejorativa, mas que são muito datadas, que poderiam talvez ser de outra maneira, mas também concordo que talvez essa fosse a ideia do Orwell quando ele escreveu. Mas pra mim ele é um 5 porque é o impacto que o livro teve em mim. Eu acho que eu comi esse livro. Eu li ele muito rápido. E tipo, eu lembro da minha cabeça fervendo, assim, né? Porque te traz algumas reflexões e algumas considerações que, por mais que sejam coisas que talvez a gente faça no dia a dia, quando você tá lendo o livro, você se pega... talvez tendo essas reflexões de maneira mais profunda. Então, pelo que esse livro causou, que é um termo que o Ulisses, um amigo meu, usa muito, o livro fudeu minha mente, sabe assim? Então, tipo, eu acho que por essas razões eu dou 5, mas aí eu concordo com o Samir, não se dá notas abstratas assim para livro, isso aqui é só uma brincadeira, porque chega a ser até injusto, né? Mas acho que é por aí. E acho que temos um programa, mas não vou fugir das nossas indicações de fim de episódio, porque, né, a gente sempre indica coisas muito legais que as pessoas devem ir atrás, não, brincadeira. Enfim, Fabrício, você vai começar hoje porque você é o último aqui na minha lista, né? E como parece que hoje em dia é moda escolher, né, a última opção da lista tríplice das coisas, também sem referência a nada muito específico, Fabrício, por favor. A minha indicação aí vai para uma obra derivada, né, do livro. É o 1984, o filme. Né? Ele foi lançado no ano de 1984, obviamente em homenagem ao livro. E é muito fiel, viu, ao livro até.
ele ilustra muito bem as interações da obra. O estilo do Winston no livro, no filme, é muito próximo daquilo que eu imaginava. Eu já falei outras vezes que eu tenho essa mania de imaginar os personagens, né? E o personagem do Winston no filme é muito próximo daquilo que eu tinha idealizado lendo. Então, quando eu assisti o filme, eu falei, caraca, não acredito que pô, esse cara conseguiu me pegar. E é muito bom. O filme é muito bacana. A capa do filme já é muito indicativa do que vem por ali. É muito bacana. Achei muito legal mesmo. E tem também um musical, né? Foi feito no Brasil em 2007. Que é uma musicista chamada Jusceline Buozzi, né? Já comentei um outro projeto que eu toco mais ou menos aí, que é um perfil do Instagram ali. Eu já bati um papinho com ela uma vez. Coisa muito rápida, mas achei muito bacana. Eu gostei muito de ver. Achei algumas cenas no YouTube e tal, bem bacana também. Acho que cabe a pesquisa. Fabrício, neste podcast não escondemos nada e não nos furtamos a divulgação. Qual que é o perfil, Fabrício? Não, tá lá, tem um... tá meio parado, tadinho, tô meio sem tempo, mas tá lá. É o @mente não dormente, lá no Instagram. Então já temos algumas publicações, inclusive no passado já falei sobre 84, não posso me negar aqui também, não vou fugir da raia não. E lá eu indico o filme, e lá eu indico o musical também há muitos meses atrás. Então não é mentira, pessoal, tá lá, existe. O link estará no nosso site. E um fato curioso do filme que eu vim pesquisar aqui, até para já deixar separado para colocar nas indicações, quem faz o Winston no filme é o John Hurt, né, que morreu faz muito pouco tempo, ele morreu em 2017. O John Hurt é o chefe do partido no V de Vingança, né, que é um ator fodido, inclusive, né, ele fez Alien, ele fez, se não me engano, o último Indiana Jones, e cara, ele é incrível, assim, essa relação que com certeza não foi por acaso. Samir, tem alguma indicação pra nós? Cara, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é também outro futuro distópico, mas de outra maneira, né? Tipo, no 1934, enquanto a galera, né? Acho que talvez a grande mensagem do 1934 é você cortar a liberdade das pessoas, né? Essa questão de como o fascismo e o totalitarismo corta a liberdade e democracia, né? E se no 1934 foi pela repressão, no Admirável Mundo Novo foi por outro lado, foi pelo excesso de prazer, né? No Admirável Mundo Novo tem a droga soma, que todo mundo acaba comendo, enfim, né? Agora não lembro se é comendo, se cheirando, se bebendo, agora não lembro, faz tempo que eu Admirável Mundo Novo. Mas enfim, a ideia é que as pessoas só vivem para usar o soma, né? Então vive para usar o soma e o resto da vida assim não tem mais. Você vive para ser feliz usando soma, né? Então, e as pessoas param de pensar por si mesmas, né? Então acho que o 1964 acaba sendo um contraponto ao 1964 no sentido de mostrar tipo, uma sociedade que a liberdade é acabada dessa sociedade, as pessoas não têm liberdade, você não pode ser livre para ser triste, né? É um negócio, tem soma, você não pode ser triste, né? Então, parece um contraponto, né? E como que, de qualquer maneira, né? Seja pela repressão, seja pela felicidade, né? Você não pode quebrar a liberdade das pessoas, né? Você não pode... As pessoas têm que ter um ambiente saudável de democracia e de liberdade, né? Então, acho que é isso aí. O Admirável Mundo Novo é uma recomendação, é um outro contraponto ao outro. 1964. Soma, que em sânscrito significa Facebook. Não, brincadeira. A minha indicação é um seriado do Netflix, ou da Netflix, que chama 1983. Né? É uma série polonesa, ela só tem uma temporada. Eu lembro de ter lido que eles estavam em discussão para fazer a segunda, mas basicamente a trama ela acontece no ano de 2003, né? Mas basicamente a distopia do seriado é a cortina de ferro ainda existe, né? E aí toda essa discussão e toda... Tem um pouco de vigilância, um pouco de investigação, um pouco dessa repressão mais violenta que nem em 1950. Ele é muito, obviamente, inspirado
no 1984. Acho que até o nome do seriado, né, entrega isso. Mas eu gostei bastante, assim, vou ser bem sincero, o último episódio dessa única temporada que tem é meio broxante, porque é muito esquisito, vou ser bem sincero, é muito esquisito, mas a série em si é muito interessante. Primeiro por ser uma produção de um país que a gente não está acostumado a assistir nada, que é a Polônia, então é outra direção direção de fotografia, é outra visão das coisas, mas o ângulo da narrativa, como se a gente ainda estivesse vivendo algumas coisas que acabaram lá atrás, né, pós queda de muros e afins, é muito, muito interessante. De novo, tem Estado autoritário, tem, né, o partido é tudo, tem você só vai ser uma boa pessoa se você, né, trabalhar para o partido de alguma maneira, os melhores empregos são nos ministérios e no governo e tudo mais. Então, assim, é muito, muito interessante. Então, é 1983 do Netflix. Eu, sinceramente, gente, não sei se vai ter uma segunda temporada. Eu pesquisei, não achei. Mas se quiser ver pelo menos a primeira, que tá completinha, fechadinha, a história de alguma maneira fecha, mas é o que eu falei, o último episódio é super broxante, tá aí a indicação. É isso, gente. Chegamos aí ao fim de mais um encontro literário, né? São 1 hora e poucos minutos de gravação. Acho que deu para falar bastante sobre o 1984. Acho que falta muita coisa. A gente pode fazer vários programas sobre, a gente pode traçar vários paralelos sobre, mas a ideia é justamente nesse clube do livro a gente fazer a cada 5 encontros literários, a gente faz mais um desse, pegando um outro livro e tal. A gente ainda não definiu a periodicidade, mas a ideia é ter essa discussão mais vezes de outros livros. Mas hoje, especificamente, fechamos. Samir, obrigado mais uma vez. Opa, obrigado a você, Xande. Obrigado. Fabricião, obrigado pela sua aula de Winston, né? Nesse que é seu livro preferido. E daqui 15, como eu sempre digo, teoricamente tem mais. Obrigado para você que ouviu até aqui. Esse programa foi especialmente bastante longo. E é isso aí. Tchau!